de forma geral, deve-se usar a maior amostra possível. Quanto maior a amostra, mais representativa da população é provável que essa amostra seja. Então, inclusive, aqueles erros tipo 1 e erro tipo 2 que mencionamos na aula de análise estatística inferencial serão menores quanto maior for o erro, quanto maior for o tamanho da amostra e menor será o erro amostral, o erro padrão. E amostras menores possuem resultados menos precisos, mas além de menos precisos, também menos válidos. A diferença randômica entre a amostra e a população da qual a amostra foi retirada é o que nós chamamos de erro de amostragem. Então, se a amostra selecionada é pequena, o erro de amostragem é maior, mesmo que seja obtida através de técnica probabilística de amostragem. E se for uma amostragem não probabilística, por conveniência ou acidental, por exemplo, se essa amostra foi pequena, então há mais um fator que vai conduzir a erros amostrais. O tamanho do erro pode ser medido em amostras probabilísticas, né? Então, quando eu tenho uma amostragem probabilística, por exemplo, uma amostragem aleatória simples, uma amostragem sistemática, uma amostragem estratificada, uma amostragem por conglomerados, né, que é estratificada. Então, esses tipos de amostragem que mencionamos agora, né? Então, nesses tipos de amostragem, eu posso determinar o erro padrão da média que eu obtiver, da proporção que eu obtiver na amostra. Então, isso não é possível na amostragem não aleatória, na amostragem não probabilística por conveniência, na amostragem não probabilística acidental. O erro padrão, né, depende, ou de precisão, vai depender, então, do tamanho da amostra, da distribuição da variável de interesse na população, e vai depender também, que não foi colocado aqui, eu vou colocar aqui agora, vai depender também da técnica de amostragem. Da técnica de amostragem. Por quê? Porque quando temos uma amostragem aleatória, então o erro padrão diminui. Se a amostragem for não aleatória, não probabilística, o erro padrão vai ser maior. Então, o erro de amostragem será maior. Então, depende também, que aqui não foi colocado, eu vou acrescentar agora, da técnica de amostragem, se é aleatória ou não aleatória. Gravando essa correção. E agora vamos para o próximo diapositivo. O erro amostral é a diferença entre o valor da estatística, ou seja, o valor do estimador, e o valor verdadeiro do parâmetro que se deseja estimar, ou seja, é a diferença entre o estimador e o parâmetro. E quanto de erro amostral tolerável podemos admitir? Existe esse erro amostral que eu posso tolerar, porque o erro amostral sempre vai existir. O erro amostral aleatório sempre vai existir. Então, quanto eu estou disposta a admitir como erro amostral tolerável? O quanto um pesquisador admite errar na avaliação dos parâmetros de interesse numa população. Por exemplo, resultado de uma pesquisa eleitoral. O candidato A tem 20% de intenções de voto, com 2% de erro amostral. Então, quando se calculou o tamanho dessa amostra nessa pesquisa eleitoral, já se definiu a priori qual seria o erro amostral que seria tolerável, admitido ou adotado.
Então, esse erro amostral tolerável é a margem de erro aceitável em estudo. Então, quando o apresentador do telejornal, né, ele diz, em anos de eleição, o candidato fulano de tal tem 42% das intenções de voto, 2 pontos percentuais para mais ou para menos, é justamente esse erro amostral aqui. Os resultados obtidos em uma pesquisa a partir de amostras têm sempre um erro amostral. É o erro aleatório, que é sempre possível, porque nós não estamos obtendo dados de uma população, e sim de uma amostra. Então, erros amostrais sempre existem. Erros que são aleatórios, eles resultam de flutuações amostrais aleatórias. Flutuações aleatórias na amostra, nas amostras forem tiradas ali daquela população. Então, o passo importante antes de iniciar o cálculo do tamanho da amostra é definir qual o erro amostral tolerável para o estudo que será realizado. Aqui tem uma representação gráfica em que vamos ilustrar essa questão. Não podemos evitar a ocorrência do erro amostral, não podemos, porque todas as amostras, mesmo aquelas que são obtidas através de uma técnica probabilística, com o tamanho de amostra apropriado, mas não podemos evitar o erro amostral. Mas podemos limitar o seu valor através do tamanho adequado da amostra. O erro amostral e o tamanho da amostra, eles têm, digamos, tendências inversas. Quanto maior o tamanho da amostra, menor é o erro amostral e vice-versa. É necessário que o estimador, o valor que eu vou obter na amostra, não seja viesado, tendencioso, não tenha um erro sistemático. Então, isso quer dizer que o erro amostral, ele precisa ser conhecido, né, e ser minimizado. Vamos ver um exemplo. Suponhamos que vamos selecionar de uma população de um tamanho 1.000 pessoas. Vamos selecionar todas as amostras possíveis de tamanho 50. Então, vamos retirar daquela população de 1.000 pessoas várias amostras com o tamanho de 50 pessoas. Para cada uma dessas amostras, calculamos o valor do desvio padrão. E estes valores vão variar de amostra para amostra. E assim podemos considerar que o desvio padrão é uma variável aleatória, pois depende de cada amostra. Então, cada amostra que for selecionada vai ter o seu desvio padrão. A média de todos esses valores dessas amostras todas que eu retirei, supostamente, deve ser igual ao parâmetro da população. Caso não seja, então, o estimador está enviesado, né? Apresenta um viés importante. Então, por isso que o tamanho da amostra é importante, porque quanto maior o tamanho da amostra, menor será esse erro amostral. Vamos agora falar sobre o erro padrão da média.
Por que vamos falar em erro padrão da média? Porque é um dos elementos para os cálculos dos tamanhos de amostra. O erro padrão da média é este desvio padrão de uma média amostral. Como não podemos analisar todas as possíveis amostras de uma população, o erro padrão da média é usado para estimar o desvio padrão da distribuição das médias amostrais. Aqui eu tenho o cálculo do erro padrão da média, né, como ele é feito através do desvio padrão da população sobre a raiz quadrada do tamanho da população. Isso para populações finitas, isso para populações infinitas. São populações muito grandes, né? São populações muito grandes que têm 10 mil pessoas, né? Então, uma população grande. Não quer dizer que realmente elas sejam infinitas, elas apenas são muito grandes. E populações finitas, que têm um número menor, né, de constituintes, o cálculo já vai ser diferente, né? Eu vou ter estes elementos no cálculo do tamanho da amostra. N, que é o tamanho da população, menos o N, o tamanho da amostra, né? E sobre N menos 1 é a raiz quadrada, vezes o desvio padrão da população sobre, é justamente a fórmula para populações finitas, sobre a raiz quadrada do tamanho da amostra. Então, esse é o erro padrão da média, e que eu vou calcular para fazer o cálculo do tamanho da amostra, que eu vou precisar deste valor. O que já falamos antes na aula de estatística inferencial foi sobre intervalo de confiança. O intervalo de confiança, e também já falamos nessa apresentação atual, é o grau de certeza de que a média μ, ou seja, a média da população, ou a proporção P, com P maiúsculo, que é a proporção da população, de uma determinada população N, N maiúsculo, que é a população, e a média X barra, né? Não tem a barra aqui, mas é X barra, ou a proporção P minúsculo, que é a proporção da amostra, estejam próximas, esses valores estejam próximos. É o intervalo que indica que há 95% de confiança de que o parâmetro populacional se encontra dentro daquele intervalo. Então, o intervalo de 95% da média, né? Média, mais ou menos o intervalo. Onde a média mais ou menos o erro padrão. A média mais ou menos o erro padrão. O erro padrão, que é o erro amostral, né? Então, ele vai ser considerado no cálculo do intervalo de confiança. O intervalo de confiança de uma proporção, por exemplo, o intervalo de confiança é a proporção mais ou menos o erro padrão. É o cálculo do intervalo de confiança, da média e de uma proporção. Qual é o objetivo de determinar o intervalo de confiança? É indicar a precisão de uma amostra em estimar os valores de uma população. Intervalos de confiança são usados justamente para indicar essa confiabilidade de uma estimativa. Eu posso ter uma estimativa pontual de uma proporção tal, 50%, né? Eu estou falando percentual, mas a gente se refere à proporção nos cálculos do tamanho da amostra. Então, eu tenho pontualmente, mas é importante que eu saiba o intervalo de confiança. Quanto variou esta estimativa dentro da minha amostra? É uma forma alternativa e mais precisa de expressar o nível de significância. O nível de significância é 5%.
mas o intervalo de confiança de 95% é mais preciso essa medida. Eu dizer, o intervalo de confiança da média, a média, por exemplo, a média foi de 57,5. Essa é a média, que é a estimativa pontual. Mas saber do intervalo de confiança, que seria de 95%, vou mostrar a minha média dentro do valor máximo e do valor mínimo que eu encontro na minha amostra. E que provavelmente é o intervalo da população. Então, equivale ao nível de significância de 5%. Quando eu digo intervalo de confiança de 95%, eu estou me referindo ao nível de confiança de 5%, como já falamos na aula anterior. Este nível de significância, ele vai dizer que há um risco de 5% de você estar fazendo uma inferência errada. Mas quando eu digo o intervalo de confiança de 95%, eu sei entre que valores, né, a minha estimativa se encontra e vou ter a ideia da precisão da minha estimativa em relação ao parâmetro na população. O intervalo de confiança, então, se refere à amplitude do intervalo, né, entre os valores que são encontrados na população e é inversamente também proporcional ao tamanho da amostra. Quanto maior o tamanho da amostra, menor é a amplitude desse intervalo de confiança. Então, menor a precisão da sua estimativa. Quanto maior o tamanho da amostra, ou seja, maior o N, menor a margem de erro. Já falamos sobre isso. E mais estreito é o intervalo de confiança e maior é a precisão. Então, por isso que é importante o intervalo de confiança. Aqui temos o cálculo do intervalo de confiança para uma proporção, né? Porque eu tenho intervalo de confiança para a média e tenho intervalo de confiança para a proporção. Então, o intervalo de confiança para a proporção populacional é a proporção mais ou menos o desvio padrão, né, mas naquela estatística Z, na curva normal reduzida. Então, nós temos que a fórmula é esta. O erro padrão é igual a P, 1 menos P, sobre o N. Esta é a fórmula para o cálculo do intervalo de confiança de uma proporção, considerando a curva reduzida Z, né, que é aquela curva padronizada. P é a proporção amostral, Z é o valor da variável normal padrão para o grau de confiança adotado e N é o tamanho amostral. Intervalo de confiança para uma média populacional. Então, intervalo de confiança de 95%. Eu vou calcular desta forma. Então, lembrem-se que falamos em alguns diapositivos atrás, que eu calculo o erro amostral, porque a partir do erro amostral eu vou calcular tanto o tamanho da amostra, quanto vou calcular o intervalo de confiança. Então, aqui está o erro amostral. Por quê? Porque eu tenho aqui que o intervalo de confiança de 95% de uma média populacional é igual à média da amostra, mais ou menos Z, que é a variável normal reduzida, vezes esse erro amostral. E esse erro amostral é calculado dessa forma para populações finitas. Para populações infinitas, né? Voltando aqui, para populações infinitas. Populações infinitas.
cálculo do intervalo de confiança pode ser feito considerando o seguinte exemplo, dessa forma. Para uma média, nós estávamos falando de proporção, né? Agora vamos falar de média. Vamos dar um exemplo com uma média. Eu tenho esses dados aqui, que a média é 15, o desvio padrão é 3 e o tamanho da amostra é 50. Então, o intervalo de confiança de 95% da média populacional é x barra, que é a média da amostra, mais ou menos o valor de Z e o erro padrão. Aqui eu vou substituir os valores. Esse aqui foi a barra que fugiu aqui do x, que é x barra, é a estimativa da média da amostra. Então, aqui substituindo, aqui eu tenho 1,96. Por que 1,96? Porque este foi o valor que nós já vimos que estava naquela tabela padronizada que já mostrei para vocês na aula anterior de estatística inferencial. 1,96, que corresponde a um nível de significância de 5%, vezes 3, que é justamente este desvio padrão, e sobre a raiz quadrada do número do tamanho da amostra, que é igual a 0,835. Então, P, em que a média, né, a média da população está entre a média menos o erro padrão e a média mais o erro padrão, então, este valor vai ser 15, que é a média, menos quem? O erro padrão, que calculamos agora, né? E 15, mais ou menos, esse erro padrão. Então, aqui nós temos 14,16 e aqui temos 15,83, que é o cálculo que é feito aqui. 15 menos 0,83 e 15 mais 0,83. Temos aqui os valores já calculados. Então, a média é 15, o intervalo de confiança... A média é 15, eu sabia qual era a média. Aqui eu sabia. Eu queria saber qual era o intervalo de confiança, para saber a precisão da minha estimativa 15. O intervalo de confiança é 14,16 e 15,83. Então, veja que este intervalo de confiança ele é pequeno. Então, esta minha média aqui, ela é razoavelmente precisa, porque ela está nesse intervalo de confiança aqui, que não é muito amplo. Então, aqui só para relembrar, aqui nós temos o ponto estimado, a estimativa, que seja a proporção ou a média, e aqui eu tenho um limite inferior e um limite superior, que é o intervalo de confiança. Aqui é uma tabela que se refere aos valores de confiança mais utilizados e os valores de Z correspondentes, né? São os valores críticos. Aqui estão, e já mostramos na aula anterior, para um grau de confiança que são os mais usados. O mais usado é 95%, o grau de confiança, ou o nível de confiança. Aqui nós temos o nível de significância, que é o alfa, o P, né? 0,05 ou 5%. E o valor crítico de Z num teste unicaudal, aqui unicaudal, é de 1,96. Daí, aqui se encontra 1,96 que nós colocamos na fórmula, porque o nosso nível de confiança era 95%. Nosso alfa, o nível de significância, era 5%. É tabelado. Então, para planejar o tamanho da amostra, o pesquisador precisa estabelecer o modelo do estudo, se é transversal, de corte, né? Isso aqui vimos no nosso primeiro encontro presencial.
o tipo de medida da variável primária, se ela é contínua, ordinal, nominal, também vimos no nosso primeiro encontro. O tipo de análise, exemplo, eu vou avaliar diferenças entre médias. Eu quero saber se há uma diferença entre as médias de dois grupos, ou eu quero saber sobre a diferença entre proporções de dois grupos, ou eu vou calcular o risco, o fator de risco, por exemplo. O risco, que são riscos de associação, que nós estamos abordando agora nessa nossa disciplina. A margem de erro que pode assumir para o estudo é aquela margem que nós consideramos antes. Qual é a margem de erro que eu vou tolerar? 5%, 3%, 2%? Então, eu preciso saber dessas variáveis para saber como é que eu vou calcular o tamanho da amostra. Esses são os fatores da fórmula de cálculo do tamanho da amostra, quando eu estou fazendo um estudo de prevalência, ou seja, eu quero avaliar uma proporção na minha amostra e a variável é qualitativa. Então, a porcentagem ou proporção em que um fenômeno se verifica, designado na amostra por P minúsculo, é a estimação prévia da porcentagem em que se verifica o fenômeno a ser pesquisado. Eu vou estimar esse P através de estudos prévios que avaliaram o mesmo problema de pesquisa que eu vou avaliar. Eu posso pegar aquele P de lá, e colocar aqui na minha fórmula. E isso eu posso obter revisando a literatura. Então, eu vou usar 1 menos P, porque o P mais Q é igual a 1. Então, 1 menos P é igual a Q, que também já vimos anteriormente. Cálculo do tamanho da amostra. Bem, um primeiro aspecto que consideramos para calcular em relação à amostra qualitativa, a proporção, o primeiro é a porcentagem, que se verifica do fenômeno pesquisado na população, que eu posso obter na literatura. O outro valor é o intervalo de confiança, que já falamos anteriormente. Agora há pouco, Então, é a área da curva normal, definida a partir dos desvios padrão em relação à sua média. E o erro máximo permitido, é aquela margem de erro que eu vou permitir. É o erro amostral tolerável. É a precisão que eu desejo, o erro amostral aceitável para os resultados obtidos na pesquisa. Então, é preciso que eu delimite isso antes de fazer o recrutamento da minha amostra. Nas pesquisas em saúde, trabalha-se geralmente com estimativa de erro de 5%, o erro alfa, o P. Então, o tamanho, esse aqui é o cálculo do tamanho da amostra para variáveis discretas, para proporções e variáveis discretas. Então, o N é o tamanho da amostra, é igual a Z ao quadrado, que é o intervalo de confiança padronizado, porque quando fala em Z, a gente já sabe que a gente está considerando aquela escala ou curva padronizada, como explicamos na apresentação sobre estatística diferencial, a primeira parte. Vezes o P, que é justamente a proporção de daquela determinada variável, de acontecer na população, que chamamos de situação de sucesso, ou que vai acontecer na população, que acontece na população, em percentual. O Q, que é o complemento de P, se eu tenho uma situação, já falamos disso na aula de estatística inferencial. Eu
tenho uma situação em que vai acontecer um fenômeno aleatório, né? Então temos o fenômeno aleatório P é o de acontecer aquele fenômeno aleatório e Q é o de não acontecer. Então P e Q eles se complementam em um fenômeno aleatório sobre o erro padrão. Então, que é o erro máximo que eu vou permitir na minha amostra. Então, quando a gente não conhece P, eu vou na literatura, eu não encontrei o valor de P na literatura. Eu vou avaliar, por exemplo, a prevalência de depressão entre idosos da comunidade X. Como é que eu vou calcular o tamanho do número da amostra? Se eu revisei a literatura e na literatura não há nenhum estudo indicando qual é a prevalência na população geral, numa comunidade, de prevalência de depressão. Então, eu faço o seguinte, eu adoto o limite de segurança padrão, que é 50%. Então, eu adoto um P de 0,50. Só que aqui eu estou superestimando o N. Mas, se eu não tenho esse valor de P na literatura, eu coloco 0,50. Exemplo. O pesquisador pretende estimar a taxa P de pacientes com infecção hospitalar dentre os pacientes submetidos a cirurgias de médio porte no serviço de cirurgia do hospital universitário. Ele adotou, o pesquisador, um grau de confiança de 95% e um erro amostral de 5%. Veja que o erro que ele tolera, que esse pesquisador considerou tolerável, foi de 5%. Aplico a fórmula, substituo os valores, aqui 1,96, porque corresponde ao valor tabelado, né, de Z, considerando um nível de confiança de 95%, ou nível estatístico de 5% de significância. 0,50 seria o P, porque eu não encontrei na população a prevalência, então eu coloco 0,50. E se 0,50 é o P, então 1 menos 0,50 é 0,50, é o Q, sobre 0,05, né, que é o valor desse erro amostral que eu estou determinado, quer dizer, o pesquisador está determinado a assumir 5%, 0,05, que é ao quadrado. E aqui, fazendo esse cálculo, eu vou ter N igual a 384 pacientes. Então, esse aqui é o tamanho mínimo da minha amostra para essa pesquisa, com esse problema de pesquisa aqui na população. Na minha amostra, aliás. Agora, para uma população finita, isso aqui seria se fosse uma população considerada infinita. Uma população finita de tamanho N deve ser aplicado ao erro um fator de correção, certo? Então, é esse fator de correção que vimos antes, tá? Aqui atrás vimos o cálculo, podemos voltar aqui, sim. Veja, aqui para populações finitas, é só esse aqui, né? Para calcular esse erro, essa margem de erro. Enquanto que para populações finitas eu faço uma correção, que é justamente essa segunda parte aqui da equação. Tá? Voltando aqui só para lembrar que já havíamos mostrado, para a população finita eu acrescento isso aqui. Esse fator de correção é que uma população que tem um limite superior definido é chamada de finita. Em estatística, considera-se como população finita quando a fração amostral é maior do que 5%. Aí eu chamo de população finita. Para uma população finita, onde o número total de objetos é N e o tamanho da amostra é N, de objetos ou sujeitos, né?
é feito um ajuste para os erros padrão da média amostral e da população amostral, depende do que eu esteja querendo pesquisar, se é a proporção ou a média. Bem, aqui o tamanho da amostra para estimar a diferença entre duas proporções. Então, aquele primeiro cálculo foi o tamanho para o cálculo, a fórmula para o cálculo de uma amostra em que eu quero determinar uma proporção. Aqui é quando eu quero comparar, eu quero avaliar a diferença entre duas proporções. Então, eu tenho dois grupos e quero avaliar a proporção de um com a proporção do outro. Então, esta aqui é a fórmula. Se eu não dispuser de estimativas a priori de P1 e de P2, quer dizer, dos valores relacionados à proporção em um grupo e um outro grupo, então eu utilizo a seguinte fórmula, esta fórmula aqui. Se eu não tiver de antemão os valores desta duas proporções para substituir na fórmula. Então veja a fórmula e se eu não tiver como definir o P1 e o P2, que na verdade proporção 1 e proporção 2, porque eu estou comparando duas proporções em duas amostras. Então, um exemplo. O pesquisador, aquele mesmo pesquisador do exemplo anterior, ele pretende estimar o tamanho das amostras de homens e mulheres submetidos a cirurgias nessa mesma pesquisa. Ele adotou um grau de confiança de 95% e ele julga relevante especificar um erro amostral máximo de 15%. Veja aqui como ele está sendo bastante liberal, né, considerando um erro de 15% a margem de erro entre a taxa P1 de homens infectados e a taxa P2 de mulheres infectadas. Digamos que ele queira comparar o risco de infecção hospitalar entre o grupo de homens e de mulheres. Então, para isso, para calcular o tamanho da amostra para avaliar essa comparação, então eu vou utilizar esta fórmula que foi apresentada no último slide. Se não dispõe a priori de P1 e P2 na literatura, eu vou utilizar essa fórmula. Então, eu encontro a fórmula. A partir dessa fórmula, eu substituo os valores, né? 15%, está aqui os 15%, 1,95 que é o valor padronizado de C, e aplico na fórmula. Então, eu vou ter 85 pacientes. Então, eu preciso de 85 pacientes para avaliar essa comparação. Agora, esses 85 pacientes, eles vão ser avaliados em cada grupo, certo? 85 em um grupo e 85 no outro grupo. Eu preciso de 85% para fazer essa comparação, 85 pacientes. Aqui já complica um pouco mais. O tamanho da amostra para avaliar diferenças entre dois grupos, mais diferenças entre as médias de dois grupos, né? Avaliar diferenças de médias. Ali era de proporções e aqui é diferenças de médias entre dois grupos. Então, a fórmula já vai ser esta daqui. Aqui é a de proporção e aqui é a de médias, a comparação de médias. O cálculo do tamanho da amostra pelo computador. Aí já é bem mais fácil, mas eu preciso saber daqueles valores, eu não preciso aplicar fórmulas. Aqui eu mostrei só como são as fórmulas, mas eu posso usar calculadoras, inclusive calculadoras que existem online, né? Nestes links podem ser encontrados. E aí eu coloco
aqueles valores, eu coloco, por exemplo, se eu quero calcular uma proporção, eu coloco P, se eu não tiver na literatura, eu coloco 0,5, que corresponde a 50%, vou colocar o intervalo de confiança, o erro padrão, aliás, o erro padrão, vou colocar o intervalo de confiança Z, né, que é o padronizado, e tem lá as caixinhas, né, as caixinhas para você preencher com esses valores, e faltou o erro amostral. Qual é o erro máximo, a margem de erro que você está tolerada, você está disposto ou disposta a tolerar, né? É 5%, é 2%, né? Então você vai colocar também nas caixinhas. Então, cálculo de tamanho da amostra é um aspecto que às vezes se complica muito quando vai começar a pesquisa e escrever o nosso projeto, né? Porque é preciso da ajuda, né, do auxílio de um estatístico para que possamos fazer bem este cálculo. Mas precisamos entender o que o estatístico está fazendo, porque o trabalho, a pesquisa é nossa. Nós é que vamos interpretar, né? E aqui, para finalizar esta apresentação, temos aqui uma ilustração para, digamos assim, amenizar um pouco, né? Uma apresentação que pode ter sido um pouco árida, um pouco espinhosa. E aqui nós temos um banhista, né, mostrando aos seus companheiros que aqui o mar, né, não é fundo, mas muitas vezes ele se engana, né? Ele pode se enganar apenas pelo que ele vê aparentemente. Então, para que não haja enganos nas nossas conclusões, precisamos seguir uma técnica de amostragem correta e fazer o cálculo de tamanho